que eu falo bastante aqui nesse programa, hein? Tipo, quase todo dia. Morte e insegurança no transporte coletivo. A insegurança no transporte coletivo de Manaus é uma coisa séria. Quem usa o transporte coletivo em Manaus precisa conviver diariamente com a falta de segurança. E não é difícil encontrar relatos dos passageiros que já foram assaltados 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Teve uma vítima, por exemplo, que foi assaltada 14 vezes. Na reportagem especial de hoje, eu vou mostrar para você o medo de quem precisa pegar ônibus aqui em Manaus. O repórter João Luiz Onetti fez o trajeto de uma das linhas mais perigosas da cidade. E o sentimento entre os passageiros, cobradores e motoristas é um só: a apreensão de ser a próxima vítima dos criminosos. Olha só. T4 Jorge Teixeira, Zona Leste, um dos terminais mais movimentados da capital. E eu já fui assaltada 13 vezes. 13 vezes. Dentro do ônibus. 14 assaltos, cara. Infelizmente. Tem colegas que já sofreram mais, tem colegas que até se afastou do trabalho por causa disso, que fica com o sistema o psicológico abalado e assim por diante. A gente tem que trabalhar, né? Fazer o quê, né, cara? A realidade da dona Raquel e de Rairon é a mesma de muitos usuários do transporte coletivo. Alguns fatores facilitam a ação dos criminosos. Basta olhar para cima. Algumas luminárias parecem antigas, com iluminação precária. Usar o aparelho celular é um risco. Tenho muito medo, porque às vezes tem vários assaltos aqui, às vezes passa arrastão aqui. Às vezes a gente fica com medo, mexe, mas com medo. Para entrar no ônibus também é preciso estar atento. A gente já aqui, segura aqui e sobe, porque a gente deixa a mochila para trás, eles tiram. Eu fui assaltada uma vez, o outro meu celular, subi, deixei assim, quando fui ver o meu celular já era. O comércio poderia ajudar na movimentação do terminal. No entanto, a maioria dos quiosques aqui no T4 está assim, vazia, servindo apenas de prateleira para copos sujos. Olha, falta muita coisa aqui, porque está abandonado mesmo aqui. Fatores como infraestrutura precária e a falta de policiamento são os problemas mais apontados pelos usuários do transporte público que circulam pelo terminal. Segurança falta em todo lado, né? Eu acho que falta mais policiamento, não só nos terminais, como nas paradas de ônibus também. É necessário uma participação, né, uma atuação do poder público, né, em especial da segurança pública, para diminuir esses casos. Rairon trabalha há 10 anos como motorista. Nessa noite ele vai conduzir o ônibus da linha 600, que liga o T4 até o centro de Manaus. São pelo menos 70 paradas entre a saída e o retorno ao terminal. E a cada parada, uma atenção diferente. A gente fica assim, trabalha já receoso, não sabe se é passageiro, não sabe se é assaltante. A rotina de trabalho prazerosa muitas vezes é substituída pelo medo. A segurança pública está precária, que hoje em dia, o que a gente tem passado aqui no terminal quanto na rua, situação difícil. Ladrão, pivete, esses caras aí que vêm mal intencionado hoje para cá, diariamente, é constante. Policiamento é raro ver por aqui. E que a pressão que a gente sofre, tanto aqui dentro do terminal quanto na rua, é demais. Se no terminal é ruim, dentro dos ônibus a situação piora ainda mais. Sem ter chance para fugir dos riscos, tudo fica ainda mais difícil. Já foi assaltada quantas vezes? Já perdi as contas. Não lembro, não. E o medo que você tem toda vez que tem que pegar aqui, trabalhar todo dia, como é que funciona? É demais, né? Mas a gente tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Só em todo ano passado foram registrados quase 2.000 assaltos no transporte coletivo aqui em Manaus. O Sinetran, que representa as empresas, informou que o prejuízo para elas foi de R$330 mil. Mas o prejuízo para os usuários, sem dúvida, foi bem maior. As linhas 650, 560 e 640, essa aqui que nós estamos no momento, são as 3 preferidas pelos assaltantes, que se aproveitam de momentos de desatenção ou até mesmo, pior de tudo, é quando ameaçam as vítimas, incluindo cobradores, motoristas e os próprios usuários que dependem do transporte público todos os dias. Fico bastante preocupada, inclusive ontem a minha amiga foi assaltada, mas
Mas graças a Deus ela deixou o celular dela em casa. Só o que foi roubado mesmo foi cartão de crédito e a carteirinha dela. Olha só, agora o ônibus que saiu do T4, Jorge Teixeira, está vindo para o T3 na Cidade Nova, zona norte aqui da capital. Esse trajeto, infelizmente, é muito visado pelos assaltantes, que se aproveitam da escuridão, da falta de policiamento e até mesmo do momento de distração para cometer os crimes. Neste trecho, enquanto essa parte é iluminada, essa outra está assim, às escuras. Para quem precisa esperar no local, o sentimento está na ponta da língua. Medo, insegurança. Fico um pouco apreensiva em ir para o terminal e às vezes a gente não tem segurança aqui dentro, falta de policiamento também. Eu tenho muito medo disso, tanto de ir e de voltar no ônibus. Às vezes eu preciso pegar Uber para poder ir para casa. No T3 a situação não é muito diferente do que se vê no T4. Dona Bernadette trabalha aqui há 12 anos. Nunca foi assaltada, mas já presenciou muitos assaltos. Falta mais policiamento, porque as pessoas vêm com medo, né? O fluxo de pessoas é muito grande e o terminal ele está abandonado. Olha a iluminação, a iluminação é pouquíssima e as pessoas ficam com medo a parte da noite por causa da insegurança, né? Porque não tem iluminação e na verdade o terminal está um pouco abandonado. Falta de infraestrutura, luminárias queimadas, falta de policiamento fixo nos terminais e nos ônibus, desorganização e descaso. O Rairon resume muito bem o drama de boa parte dos manauaras, que dependem do transporte coletivo e dos terminais de integração. E aí, como é que a gente fica? Difícil, né? Difícil é a palavra. Como é que a gente fica? O que as autoridades estão fazendo para mudar essa realidade? Gente, 2022 nós tivemos aí mais de 1.000 e tantos assaltos a ônibus. Eu me lembro que no final de 2021 nós tivemos o caso do Melquisedeque, assassinado de forma covarde dentro de um ônibus. E de lá para cá, pessoas esfaqueadas, assassinadas, pessoas que não têm paz, motoristas, cobradores desesperados com medo do que pode acontecer. 14 vezes assaltado. Não dá para simplesmente falar, não, realmente é uma cidade muito grande, né? O volume. Não! O que está sendo feito para mudar essa realidade? Eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir porque a promessa não é minha. Na verdade, essa informação não é minha. Nós entrevistamos o secretário municipal aqui de segurança. Ele falou que os guardas metropolitanos, a guarda municipal, estava sendo treinada para poder ajudar na segurança do transporte coletivo. O prefeito também falou aqui com a gente. Cadê esses guardas? Onde estão esses guardas? Será que quem faz a segurança, no caso, por exemplo, do Estado, a Polícia Militar, será que aquela barreira na Torquato Tapajós está funcionando? Será que depois que aquela barreira foi instalada na Torquato Tapajós, os números de crime diminuíram? Porque os caras aproveitam aquela rota ali para poder levar para lugares que tem mato. Essa pergunta precisa ser feita. E nós precisamos fazer alguma coisa para que esses caras, de fato, mudem a nossa realidade. O Sinetran disse que tem participado de reuniões com a Secretaria de Segurança Pública para traçar estratégias para diminuir a sensação de insegurança dos passageiros. Gente, mas quanta reunião tem acontecido, quantas mais tem que acontecer para vocês entenderem essa realidade? Informou ainda que está investindo em tecnologia para poder diminuir o pagamento da passagem em dinheiro. Um dos atrativos para os criminosos. O pagamento digital pode inibir os assaltantes, inibir que eles roubem o faturamento dos ônibus, mas não impede que os passageiros continuem sendo alvo dos criminosos. A gente também foi atrás da Secretaria de Segurança Pública para poder comentar sobre a falta de segurança do Instituto de Mobilidade Urbana, que cuida da estrutura dos terminais, mas os dois órgãos não responderam às nossas perguntas. Enquanto isso, a gente está aqui com cara de besta, sendo assaltado, roubado, assassinado, humilhado dentro dos ônibus.